Mas então vocês podem pensar: "Ah, se eu tentei praticar essas coisas, então por que eu digo que eu sou ruim e por que eu estou fazendo esse vídeo?". Isso é simples, tentar aprender desenho não é fácil, não é fácil mesmo. Quer perder todo o seu tempo livre se esforçando a aprender a desenhar e passar horas e horas procurando tutoriais, referências e arrumando seu lugar para desenhar e no final você não desenha nada? E isso foi bem específico. Quer saber o segredo para evoluir sua arte e fazer muito dinheiro? Eu também. Esse vídeo é mais um conselho de alguém que desenha desde 2017 e sente que deveria ter evoluído mais. Porém, entretanto e todavia, para eu poder dar algum conselho a vocês, vocês precisam saber pelo menos um pouco da minha história. E tudo começou lá em 2002. É fácil de fazer e te deixa energizado. Eu, um recém-nascido... Não, pera. Eu acho que não precisa voltar tanto assim não. Eu sempre gostei e fui muito viciado em assistir desenhos animados, principalmente Dragon Ball. E Dragon Ball foi o que me fez querer desenhar. E eu acho que para muitas pessoas também foi assim. Então até 2015 eu desenhava, fazia desenhos simples como uma criança normal, mas as pessoas riam muito dos meus desenhos. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para vocês verem como eram meus desenhos antigamente. Destino de desenhar. Até que em 2017 eu encontrei alguns canais muito bons que faziam speed drawing e eu senti vontade de voltar a desenhar novamente. E eu decidi que ia voltar a desenhar muito a sério. Então todo dia pegava o meu lápis, minha folha, sentava na cadeira e passava a manhã toda, a tarde toda desenhando. Obviamente eu comecei a notar uma grande evolução dos meus desenhos, mas eu desenhava copiando. Então eu só estava bom em copiar. Então eu ia lá, pegava uma referência, copiava e tentava fazer o máximo possível fiel à referência. Com o passar do tempo, obviamente, você vai ficando cada vez melhor nisso, já que você treina sua visão para poder conseguir copiar bem. Eu estava basicamente tentando ser uma impressora, o que foi um grande problema para mim. Até que surgiu um divisor de águas, de maneira ruim. Um grande vilão chamado grid. Para quem não sabe, grid é uma técnica em que você pega uma referência e por cima dessa referência você adiciona vários quadriculados na imagem. Aí você pega uma folha de papel e adiciona esse mesmo quadriculado na folha. Assim você teria uma área menor para copiar por vez, tendo assim uma precisão maior e uma facilidade na hora de copiar. Obviamente, isso se tornou uma muleta para mim, já que eu só conseguia desenhar usando o grid depois de um tempo usando essa técnica. Então nem consegui desenhar só olhando, tava conseguindo mais. Isso é, eu não conseguia pegar uma referência e copiar ela só olhando. Eu só conseguia fazer isso se fosse com grid. Então imagina tentar criar um personagem ou tentar fazer uma ilustração própria. Isso era impossível para mim. Então eu decidi tomar jeito e comecei a tentar praticar anatomia, perspectiva, formas e essas coisas que hoje em dia eu conheço como fundamentos do desenho. Mas então vocês podem pensar: ah, se eu tentei praticar essas coisas, então por que eu digo que eu sou ruim e por que eu estou fazendo esse vídeo? Isso é simples, tentar aprender desenho não é fácil, não é fácil mesmo, principalmente por conta da procrastinação. Então por mais que eu tentasse praticar feito um doido e tentasse desenhar por horas e horas, meu pico de evolução era muito pequeno mesmo, já que eu começava com muita vontade de aprender e parava. Eu passava muito tempo assim, eu estudava por uns dias e depois passava semanas sem estudar nada. Eu desenhava uma coisa aqui e ali, mas eram só desenhos avulsos. Então estudar mesmo eu não conseguia manter uma constância certa, já que na minha cabeça eu achava que para ter uma boa evolução eu tinha que passar horas e horas, dias e dias, toda hora estar desenhando e praticando os fundamentos. Mas então vocês podem pensar: ah, mas mesmo assim eu estava praticando algo. E realmente eu ainda conseguia notar ao menos um pouco de evolução, que é o que eu consigo desenhar hoje. Graças a esses treinamentos curtos que eu fiz, eu ainda consegui aprender algumas coisas. Mas alguém que desenha desde 2017 ter esse nível de qualidade de desenho, eu creio que eu deveria ter ao menos um pouco mais de evolução. E eu vejo pessoas bem mais novas do que eu, ou até mesmo que desenham há pouco tempo, 2, 3 anos mais ou menos, já tem um nível de qualidade muito maior do que o meu. E isso é um problema, porque eu tava pegando a experiência de alguém e comparando com a minha, que não dá pra fazer isso, já que cada um tem um seu jeito de aprender e seu ritmo para fazer as coisas. Você até pode se comparar um pouco, mas não deixe que isso seja algo excessivo. Eu quase não consegui falar essa frase.
você deve se lembrar que aquele que você deve superar é o seu eu do passado. Pode pegar suas artes atuais e comparar com suas artes antigas. Se você notar alguma evolução significativa, isso é bom, já que você vai saber que você está tendo algum tipo de evolução. Mas pegar a sua arte e comparar com a arte de outras pessoas que tiveram experiências diferentes para aprender, isso se torna injusto para você. E eu estava muito obcecado nisso, em comparar minhas artes com as pessoas que eu via na internet, com as artes dos meus amigos. Isso acabava me desmotivando também, achando que eu não ia conseguir chegar nesse nível, já que eu não notava nenhuma evolução muito significativa nos meus desenhos, já que eu estava usando um desenho dos outros como parâmetro para os meus desenhos. Mas em todos esses anos eu finalmente entendi algo, e é agora, depois de toda essa enrolação para dar tempo do vídeo, que eu vou contar para vocês. Não é porque eu desenho por horas e horas que isso vai ser efetivo para mim. Se eu tentar focar obcecadamente em algo todo dia por uma quantidade excessiva de horas, isso só vai se tornar maçante para mim, vai se tornar um assunto chato e eu não vou conseguir manter o foco como eu deveria manter. Principalmente agora, como CLT, eu passo a maior parte do meu dia fora. Passo basicamente 14 horas fora de casa, então não tenho tempo pra nada além de trabalhar, voltar pra casa, comer e dormir, literalmente isso. Eu não tenho mais tempo suficiente pra isso, mas não tem problema, não é necessário passar horas e horas estudando um desenho, muito menos passar anos só praticando. Conheço muita gente que só estuda e não tem nenhuma peça finalizada em seu portfólio, então é como dizem, tudo demais é veneno. Se você estudar 30 a 40 minutos, 1 a 2 horas, dependendo de quanto tempo livre você tem, já vai estar ótimo. Eu sei que muita gente não tem tempo, assim como eu, para focar em estudar por horas no mesmo dia. Usar seu tempo livre de um jeito efetivo é a melhor maneira de você conseguir ter uma boa evolução mesmo treinando pouco tempo. Então foque em pequenos projetos. Use esses projetos como um ponto de estudo. Assim você pode aplicar suas dúvidas nesses desenhos. Por exemplo, se você tem dúvida de como desenhar a mãos, esse projeto deve ter ao menos uma mão para que você possa estudá-la e aplicar nesse desenho. Se você tem dúvida de perspectiva, esse projeto deve ter perspectiva para que você possa estudá-lo e aplicá-lo nesse projeto. E por aí vai. Você deve aplicar suas dúvidas nos seus projetos, assim você vai aplicando e praticando ao mesmo tempo. Mas não esqueça do mais importante: se divirta desenhando. Eu desenhava como se minha vida dependesse disso. Era como se eu já estivesse trabalhando naquilo. Isso só me fazia ficar cada vez mais com preguiça de estudar e eu parava na metade. Então você não pode se cobrar tanto e deve fazer as coisas aos poucos. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe de ficar produzindo seus desenhos, e com a prática se leva à perfeição. E é isso, eu acho que já falei bastante. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E não se esqueça de deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Essa speed art que vocês viram ao fundo foi um desenho que eu fiz em live. Eu fiz ela na plataforma roxa, mas talvez eu comece a fazer por aqui mesmo no YouTube. Então fique de olho no canal. É isso e até mais, valeu! E esse vídeo deu muito trabalho. Eu comecei a gravar em janeiro e já estou terminando agora só em março. Eu tive que aprender a editar pelo PC e antes disso meu PC deu problema. Então eu passei um belo tempo sem poder fazer nada no PC até consertar ele. Então depois de 2 longos meses eu estou finalizando esse vídeo. Então eu peço, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal.